Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um videozinho diferente. Eu separei aqui perguntas comuns no meu consultório e no meu Instagram e aqui nos comentários aqui do YouTube também. E eu vou responder para vocês todas essas perguntas de maneira sucinta e bem rápida. Então vamos lá para o vídeo, vamos começar logo aqui, tá? Eu separei aqui algumas, deixa eu ler para vocês aqui e a gente vai conversando. Parará, primeira, tá. Depois que começa a fazer preenchimento, tem que fazer para sempre? Não. Não, você pode fazer o preenchimento, se você não gostar do resultado, lógico que você não vai precisar ficar repetindo. Ah, mas eu gostei. Aí sim, se você gostou, você tem que ficar fazendo a manutenção. Normalmente a manutenção fica entre 6 meses, dependendo da área, até 1 ano, tá? Isso aí varia muito de produto, de área, detalhes, beleza? Preenchedor pode migrar? Como que isso acontece? Sim. O preenchedor ele pode migrar e não necessariamente é uma culpa sua ou do médico que fez o procedimento. O que acontece? A gente posiciona esses preenchedores, né, em regiões e às vezes essas regiões elas são dinâmicas. Então pode acontecer dele espalhar por ação, por movimentação, né? Se for um preenchedor que tem uma consistência muito fluida, consequentemente ele vai se acomodar e pode correr ali para outro lugar. Um lugar muito comum de migração de preenchedor, olheiras, tá? As olheiras elas têm um plano anatômico ali relativamente difícil, mais complexo. Então assim, a maioria das vezes que eu vi um preenchedor migrar, foi um preenchedor na região das olheiras. Ele migra para as bolsas e pode acontecer de ficar com aquele edemazinho ali, né? Que parece um festum malar. Pode acontecer. O que acontece se eu não quiser mais reaplicar? Reaplicar o quê? Aqui eu não entendi sua pergunta, mas vamos lá. Se você não reaplicar, por exemplo, o Botox, o efeito dele vai passar, o Botox ele dura menos, ele dura em torno de 6 meses, 4 a 6 meses, nunca prometo 6 meses, e você vai voltar a ter as linhas de expressão. O ácido hialurônico vai se desfazendo aos poucos, né, e também vai passar o efeito, mas ele vai demorar um pouquinho mais, ali em torno de 1 ano, às vezes até menos um pouco. E os bioestimuladores de colágeno, o fabricante indica 2 anos, então assim, 2 anos até 2 anos você vai ver efeito, depois de 2 anos, pouco provável. Dá para remover um preenchimento se eu não gostar do resultado? Sim, eu já até contei sobre isso no meu Instagram, tem um videozinho lá sobre a hialuronidase, que é a enzima que a gente utiliza para fazer essa remoção. Só que o que acontece? Precisa ter cuidado. Quando você faz o procedimento, você fica com edema. Então assim, pode ter uma diferença, mas pode ser que essa diferença que você não está gostando ainda, daqui 1 semana não fique mais, né? Desincha ali, sai o edema e melhora. Então eu particularmente não indico fazer a remoção do preenchedor imediatamente após o procedimento, a menos que seja um erro, um exagero, enfim, alguma coisa assim. Mas eu sempre espero, principalmente lábio, tá? Lábio faz bastante edema no pós e esse edema regride, ele tende a regredir muito. O que acontece é o seguinte, a paciente vai, faz o preenchedor no lábio, acha que ficou muito grande no primeiro momento, passa ali uns 3, 4, 5 dias, às vezes 10 dias, aí ela volta no retorno e fala assim, doutor, eu achei que dava para ter colocado mais. Por quê? Porque ele realmente faz muito edema. Próxima, meu rosto pode ficar torto com Botox? Sim, porém não é esse o objetivo. Todo rosto, pessoal, ele é assimétrico. Não existe rosto 100% simétrico. O que eu indico? Faz o Botox nas mesmas quantidades dos dois lados. Se você já tinha uma simetria, você vai ter o efeito do Botox e posteriormente a gente pode corrigir essa simetria com pontos específicos. Eu nunca gosto de tentar corrigir a simetria e já jogar o Botox de cara, porque pode ser que você pese a mão, erre ali em algum ponto e aí ao invés de você melhorar a simetria, você faz uma assimetria do outro lado. Então, eu não costumo fazer dessa forma. Pode acontecer, né? Eventualmente a gente aplica ali, se migrar para uma outra área que não seja a área que a gente estava planejando, pode acontecer de ficar torto, mas é a minoria e todo Botox tem possibilidade de ser revertido ali nos primeiros dias. A gente faz algumas coisinhas ali para melhorar e com o tempo ele vai passar também e você vai recuperar ali a movimentação. Botox faz mal com o tempo? Não, né? A gente tem pacientes que usam Botox aí há vários e vários anos, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Não tem assim relato de com o acúmulo de Botox, né? Até porque ele não acumula, ele vai se metabolizar ali e o paciente passar mal com isso, não. O que acontece se o preenchedor for injetado no lugar errado? Bem, então, de que lugar errado, né? Se ele for feito, por exemplo, dentro de um vaso, ele pode fazer uma necrose. Aí é dramático. Para isso a gente utiliza cânula, né? Porque ela tem a ponta romba, então ela divulsiona ali esse tecido e a gente tem uma segurança vascular melhor. Agora sim, se ele for injetado no lugar errado em relação ao resultado, vai ficar com um resultado ruim, né? Não vai ficar legal. A gente pode ser que tenha que reverter ele e fazer de novo. Consigo ver o resultado no mesmo dia do que, né? Aqui mais uma. Então,
Do Botox não, tá? Do Botox geralmente demora 48 horas, às vezes até 5 dias, se for na diluição certa, tá? Se for homeopático, água, esses Botox de 600 reais que tem por aí, às vezes demora mais, pode ser que nem faça efeito. O ácido hialurônico sim, você enxerga na hora o resultado, às vezes até a mais, né? Como eu falei do edema lá na pergunta anterior. Mas é uma coisa que volta, né, com o tempo. O bioestimulador não, o bioestimulador que mais demora, tá? Você não vai ver resultado no mesmo dia, vai demorar aí 1 a 3 meses para você começar a ver essa melhora da qualidade da pele. Mas funciona, tem que confiar. Posso fazer Botox e sair direto para eventos? Pode, não tem problema. Botox é um procedimento simples, eu mesmo fiz em mim mesmo, assim, então muito tranquilo. O que você não pode fazer? Esforço físico e ficar mexendo ali no rosto na área. E desde que você não se incomode, porque vai ficar um pouco hiperemiado as regiões, mas não tem problema, não pode pegar sol também. Preenchimento labial sempre deixa a boca grande? Nem sempre. A grande maioria das vezes a gente faz preenchimento labial para aumentar o volume do lábio, porque o lábio é fino. Mas eu tenho um paciente, por exemplo, que eu faço preenchimento labial só para melhorar a hidratação, né? Que a gente usa ali um ácido hialurônico diferente, um Skin Booster. Esse Skin Booster é show de bola. Não vai dar muito volume e a paciente fica com o lábio bem hidratado, bem bonito. O rosto derrete depois que o efeito passa? Na verdade, sim. O envelhecimento, ele sempre vai acontecer. Você utilizando o produto, você não utilizando o produto. O bioestimulador de colágeno, ele dá uma segurada nesse processo de envelhecimento. É claro que você vai precisar ficar retocando, vai precisar ir fazendo, mas assim, a gente tende a programar esse reforço, né, antes do produto acabar o efeito, para você ficar ali tendo essa melhora, tá? Mas assim, não existe garantia de que você vai fazer o bioestimulador de colágeno todos os anos. Começa a fazer com 30 anos. Se eu tiver com 60, eu ainda vou estar com a carne de 30. Não, gente. O envelhecimento, o tempo, a gravidade, eles são implacáveis, independente da substância. Vai melhorar muito. Você vai chegar com 60 anos parecendo que tem, sei lá, 40, às vezes 50, né? Vai ver que você vai se cuidar. Mas não é só isso. Tem outros fatores também que interferem. Botox vicia. Na verdade, o que vicia é você ficar bonito. Isso vicia. Depois que você começa a fazer procedimento, aí sim, aí você começa a se cuidar, você começa a ficar, melhora a sua autoestima e você vê que isso realmente faz uma diferença. Isso é o que vicia. A substância em si não. Mas o fato de você se enxergar bem, de você se ver mais bonita no espelho, né? Isso sim, isso faz toda a diferença e as pacientes, eu sempre falo, né? Quando começa a fazer procedimento facial, é retorno garantido. Posso fazer todos os procedimentos no mesmo dia? Não. Não pode fazer todos os procedimentos no mesmo dia. Na verdade, assim, até pode, mas eu acho que é muita coisa. Eu particularmente não indico. Não existe nenhuma contraindicação formal, documentada, mas eu não gosto de fazer. Eu gosto de fracionar esses procedimentos. Por quê? Porque você vai diluir anestésico, você vai aplicar agulha, você vai aplicar cana, você vai fazer movimento, você vai traumatizar um pouco ali a face. Então eu costumo dividir. O Botox eu associo com algumas outras coisas. Faço Botox com bioestimulador, faço Botox com ácido hialurônico. Posso fazer ácido hialurônico com bioestimulador, mas eu já vou ponderar um pouco mais, dependendo da quantidade, mas eu sempre fraciono isso, não gosto de fazer no mesmo dia não. Por que alguns resultados parecem estranhos? Isso aqui é uma pergunta polêmica, hein? Pessoal, estranho do ponto de vista de quem? Porque assim, eu como médico, eu tenho a minha opinião do que é o meu conceito de beleza. Na grande maioria das vezes eu vou tentar convencer o meu paciente, vou mostrar para ele, eu uso a simulação facial, porque eu consigo, é como se fosse um arquiteto, né? Eu vou construir uma casa para você, mas eu tenho que te mostrar o projeto. Então a simulação facial é o meu projeto. Eu preciso deixar isso bem claro. E ali você vai começar a enxergar também o que eu estou pensando de ideia. Mas nem sempre a minha opinião é a opinião que tem que prevalecer. Às vezes o que você acha que é bonito é diferente do que eu acho que é bonito. Então assim, nós precisamos entrar num consenso. É claro que eu não vou fazer uma coisa em você que eu acho que é bizarro, só porque você acha que é bonito. Não. Eu particularmente dispenso esse tipo de paciente. Mas o conceito de belo, o conceito de harmônico, o conceito de bonito é diferente, mas ele não é tão diferente assim. E a gente precisa saber identificar também os distúrbios. Às vezes a pessoa tem um distúrbio de imagem, que ela está achando que é estranho, não é compatível com o que realmente é. Essa pessoa não precisa de cirurgia plástica, essa pessoa precisa de tratamento. É uma outra coisa. Existe risco de necrose? Sim, existe risco de necrose. Ele é um risco relativamente mais alto quando se usa agulha. Porém, temos estudos anatômicos. O que são esses estudos anatômicos? A gente tem que saber a anatomia do paciente, saber onde é que passa o vaso X, onde passa o nervo Y, etc, etc, etc. Por isso que é tão importante, deixar reforçado aqui para vocês, capacitação, estudo, anos. Não adianta, pessoal.
Ah, eu vou fazer um curso, vou passar sábado e domingo, eu vou saber tudo da face. Não vai. Leva muito tempo para você aprender, você tem que saber tratar complicação, tem que saber tratar uma série de coisas. A anatomia não é simples, a anatomia é um negócio muito complexo. Apesar de ser um conceito básico, muita gente ignora e acha que procedimento é só saber fazer o procedimento. Não é. Existe toda uma base de conhecimento que você tem que ter previamente ao procedimento. Então sim, existe esse risco, mas é igual pilotar avião. Piloto experiente minimiza risco, ok? Porque alguns lábios ficam duros. Então, isso aqui vai depender muito do tipo de preenchedor que você vai usar. Se você usar um preenchedor para estruturar, que tem um G' mais alto, ele vai ficar mais firme. Não vai ficar duro, mas ele vai ficar mais firme. Essa é a palavra certa. Mas se você vai utilizar um produto mais fluido, eu quero só dar uma hidratada, não quero que ele volumize, ele não vai ficar tão firme assim. Ok? Então isso depende da quantidade ali, do tipo do produto que você está utilizando. Fios de PDO sempre levantam o rosto? Bem, fios de PDO não é muito comum na minha prática clínica, não é uma coisa que eu faço muito. Mas eu sei que existe um plano que você tem que colocar esse fio e esse plano, para ele funcionar, tem que ser o plano correto. Se você passar um fio de PDO no plano errado, você não vai conseguir tracionar esse rosto da maneira adequada. Reforçando, precisamos de conhecimento anatômico, não é só aprender a fazer o procedimento. Tá? Pessoal, essas foram as dúvidas de hoje, bastante perguntas, espero que vocês tenham gostado. Continue mandando as perguntas de vocês, eu vou gravar outros vídeos respondendo isso, beleza? Obrigado por terem assistido até aqui, um abraço e até mais.